Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Rosa Cruz Áurea. Hoje vamos introduzir uma reflexão sobre o futuro da consciência humana. Bem, amigos, dizem que temos que olhar o passado para entender o presente e antever o que temos pela frente. E se imaginarmos o passado mais longínquo possível, então podemos lançar um olhar sobre o surgimento de tudo o que existe em nosso universo manifestado. E como tudo evoluiu desde então até nossos dias de hoje, para que a gente possa antever o que poderemos ter pela frente. Então, vamos fazer uma breve viagem no tempo. Toda a criação, tudo o que foi e o que é criado, provém sempre de dois princípios fundamentais da própria existência. Primeiro, um princípio de ideação, uma força de ideação, uma ideia. E um princípio de manifestação, ou seja, a matéria de manifestação, a matéria na qual aquela ideia pode tomar forma. Então, para entendermos melhor esses dois aspectos, vamos fazer uma comparação aproximada desse ato de criação de tudo que existe com o ato de criação de um artista. Pensemos, por exemplo, num escultor. Na mente do escultor surge a ideia, o plano ou a imagem da escultura. E é na pedra, a matéria, que aquela ideia poderá tomar forma, poderá se manifestar. Então, sem qualquer um desses dois elementos, a criação não pode ocorrer. Sem a ideia, sem a ideação, não há o que se manifestar. Não há o que tomar forma. E sem a pedra, sem a matéria, não há onde a ideia se manifestar. A esses dois princípios fundamentais, o ensinamento universal deu vários nomes ao longo do tempo e também das diversas culturas. Então podemos ver pai e mãe a matéria, né? no gnosticismo, por exemplo, espírito e corpo, no cristianismo, espírito e substância primordial, ou matéria de manifestação, Osíris e Ísis, no Antigo Egito, energia e matéria, hoje em dia. E quando se fala em matéria, amigos, não devemos pensar apenas na matéria bruta, sólida, visível, mas sim a gente deve pensar numa substância que pode ter diferentes níveis vibratórios, desde o mais sutil até o mais denso. Mas, da mesma forma que a escultura do escultor não toma forma imediatamente, mas é necessário que ele, o escultor, vá trabalhando sobre a pedra, sobre a matéria, de acordo com o plano, com a ideação, faz-se necessário esse terceiro elemento, ou seja, um elemento que é intermediário entre a ideação e a manifestação. Em outras palavras, no desenvolvimento da sua obra, o escultor vai percebendo, veja só, ele vai percebendo o que está acontecendo na pedra em relação ao plano que se projetou em sua mente. E a cada instante ele vai moldando a pedra e ela vai tomando uma forma diferente, se aproximando da imagem que se encontra na sua mente. Por isso, esse terceiro elemento, ou o terceiro princípio de toda a criação, chamamos de percepção. E é a esse princípio que nós vamos associar o conceito de consciência. E a ele também o ensinamento universal associou vários nomes, como por exemplo o Filho, a alma, Horus no Egito, luz, consciência. Então, olha só, quando o espírito fecunda a matéria, surge o Filho, a centelha do espírito, que traz em si, em potencial, todo o plano de ação da criação, que deve se manifestar na matéria. Portanto, estamos falando aqui agora não de dois, mas em realidade de três princípios fundamentais: a ideação, a percepção e a manifestação, ou espírito, alma e corpo, ou o pai, a mãe e o filho, ou ainda Osíris, Ísis e Horus,
e numa linguagem mais moderna, poderíamos dizer energia, consciência e matéria. Do um, do absoluto, do não criado, surge o pai e mãe, e do pai e mãe surge o filho. Portanto, agora, a partir desses elementos iniciais, podemos traçar um rápido panorama sobre o desenvolvimento da consciência, tomando como referência, para facilitar a nossa compreensão, a própria evolução dos reinos em nosso planeta Terra, partindo da manifestação do reino mineral, passando pelos reinos vegetal e animal, né, e culminando no reino humano, que sendo o último dessa cadeia, herda estruturas e aspectos de todos os reinos que o antecederam. Nossa estrutura corpórea, por exemplo, nosso corpo físico e nossos corpos sutis podem ser compreendidos a partir dessa evolução. Ao reino mineral, nós vamos associar um estado ainda de uma total inconsciência. O aspecto percepção, ainda muito incipiente aqui, se manifesta apenas, por exemplo, como um fator determinante na combinação dos elementos químicos, formando as diversas substâncias que conhecemos. Nosso corpo físico é a estrutura que iremos associar a esse reino. No reino vegetal, já observamos o surgimento da vida. A vida se manifesta. Aspectos como nutrição, crescimento, reprodução se manifestam nesse reino. E o que garante a manifestação desses aspectos é justamente o surgimento de um novo corpo energético que envolve o corpo físico de todas as plantas. Um corpo sutil e invisível, mas que é o campo energético que garante, no caso das plantas, garante a possibilidade da ocorrência de todos os fenômenos fisiológicos. Fenômenos esses responsáveis pela vida. Sem esse corpo, os aspectos de nutrição, crescimento e reprodução, por exemplo, não poderiam ocorrer. É como se nesse corpo se manifestasse a inteligência que está por trás de todos os processos bioquímicos que ocorrem nas plantas e que permitem a manifestação da vida. Sem esse corpo energético, não poderia existir a vida como nós conhecemos. E por isso, no esoterismo, esse corpo é denominado corpo vital. O aspecto da percepção já pode ser observado aqui, no reino vegetal, de uma forma mais pronunciada. E por isso costumamos associar esse estado de consciência a de um sono sem sonhos. Vemos, portanto, a existência também desse corpo vital em nós, seres humanos. No reino animal, além dos aspectos manifestados nos reinos anteriores, alguns novos e importantes elementos se fazem presente. Então, podemos falar em movimento, em instinto, em desejo, em sentimento. Novos e importantes órgãos surgem para dar possibilidade de manifestação de todo um sistema que conhecemos hoje como sistema nervoso. Portanto, um novo corpo de manifestação, um novo corpo energético, mais sutil que o corpo vital, faz-se necessário para que as funções desse sistema nervoso possam ocorrer. E novamente de acordo com uma determinada inteligência. É o que no esoterismo conhecemos como corpo astral, ou como corpo de desejos, ou ainda como corpo emocional, que obviamente se manifesta também em nós seres humanos e também faz parte da nossa estrutura corpórea. O aspecto de percepção se apresenta neste reino de uma forma bastante pronunciada. E os órgãos dos sentidos são uma grande mostra disso. Portanto, falamos de um estado de consciência desse reino e relacionamos a um sonho vívido. Os animais ainda não têm a consciência de si mesmos como uma individualidade, como no caso de nós seres humanos. Eles ainda são regidos por uma consciência coletiva, que muitas vezes é conhecida como espírito de grupo.
que propicia aos seres humanos uma individuação, ou seja, a consciência de si mesmo como um ser individuado, é justamente o surgimento da mente concreta, que está, obviamente, associada à presença de um quarto corpo, então, de um quarto corpo energético, mais sutil ainda, que garante nossos processos mentais. E esse corpo denominamos corpo mental. É graças a esses processos mentais que a consciência humana ingressa na fase da autoconsciência, da consciência de si mesma, né? Da consciência eu, e que pode dizer pela primeira vez, eu sou. Mas, amigos, é importante que entendamos o que significa esse eu sou quando o ser humano se percebe a si mesmo como um ser individuado. É bastante óbvio e natural que num primeiro momento, se nós pensarmos lá atrás, em nossos ancestrais mais longínquos, quando os processos mentais davam seus primeiros passos, né? E o despertar para a autoconsciência também, né? Esses seres, seria bem visível que esses seres se identificassem num primeiro momento com tudo em seu ser que já se encontrava manifestado. Ou seja, o seu corpo físico e tudo o que já circulava nos seus corpos vital e astral. Em outras palavras, esses seres humanos começaram a criar com a sua mente sua própria identidade, projetando no seu corpo físico, na sua vitalidade, nos seus desejos, sentimentos e instintos naturais, a sua concepção do eu sou, deixando para trás a sua ligação com o princípio universal em si mesmo, a força de ideação que se manifesta através da centelha do espírito no seu ser. Em outras palavras, a sua identificação com as suas vestes materiais, com as suas vestes manifestadas, foi criando uma limitada concepção de si mesmo, uma falsa imagem da totalidade do seu ser, fazendo com que aspectos, particularidades dessas vestes materiais, como o instinto de preservação, os desejos, a vitalidade, os sentimentos, tá? E principalmente toda a memória acumulada até então, como que aprisionassem a sua mentalidade, deixando-a totalmente voltada a essas questões, perdendo-se assim, né, de certa forma, num labirinto de falsas verdades, se apegando a elas, né, e desenvolvendo aquilo que hoje nós conhecemos como egocentrismo. E a centelha do espírito, o princípio universal de toda a manifestação e que conduziu o desenvolvimento da consciência até esse ponto, até o ponto da autoconsciência, ele torna-se então latente, pois a estrutura corpórea que o sustenta, e isso, amigos, a cada encarnação, tornou-se totalmente identificada com a matéria e precisará despertar de sua autoilusão criada. É aqui que nós podemos associar o mito de Narciso, que ao ver a sua imagem refletida nas águas de um lago, se apaixonou por ela e, por não conseguir deixar de olhá-la, ficou sem comer e beber, definhando até morrer. A água, que representa a matéria onde o ser vê seu próprio reflexo, aquilo que está manifestado, e se identifica com ele, e deixa de se alimentar da fonte do princípio universal em seu ser, da fonte da verdadeira vida, e morre. É exatamente aqui, amigos, que a consciência humana, através de sua mente, ao se identificar com seus aspectos manifestados, perde então a conexão com esse princípio que fica como que esquecido. Em decorrência dessa identificação, essa mente, a mente concreta, ela atua como um catalisador de aquilo que a gente chama como evolução humana. E aí tudo acelera vertiginosamente.
Desde o domínio do fogo, da escrita, então toda a tecnologia mecânica, guerras, tecnologia elétrica, mais guerras, as bombas atômicas, tecnologia da informação, então aí vem a internet com redes sociais virtuais, realidade virtual, inteligência artificial e o que virá. Com alguma imaginação e uma boa dose de licença poética, a gente pode pegar todos esses elementos da trajetória humana na história do mundo e tentar colocar em um gráfico. Se fizermos isso, a gente vai conseguir curvas semelhantes a essa que vocês estão vendo aí. Essa imagem, essas curvas, nos remetem a uma imagem de uma barreira que construímos para nós mesmos como espécie. Tem um outro vídeo da Rosa Cruz Áurea aqui no canal que explora melhor essa imagem e desenvolve melhor essa ideia. Vale a pena vocês darem uma olhada. Obviamente, essa é apenas uma imagem para ilustrar que chegamos ao limite de nós mesmos, ou estamos muito próximos disso. E para transpor esse limite é preciso partirmos de uma nova base, uma nova consciência, pois a nossa consciência humana, do jeito que é, nos trouxe até aqui. E para transpor esse limite que construímos para nós mesmos, devemos partir de uma nova consciência. E acredite, essa nova consciência, o princípio dela já está em você. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido ou visto em alguns vídeos da Rosa Cruz Áurea falar que esse princípio da nova consciência, ele coincide com o coração humano. E não é à toa que ele está no centro do sistema humano, pois se nada o impedir, ele toca a consciência, toca a cabeça e nos impulsiona a ação, a manifestação. E não é incomum surgir, então, questões do tipo, como é que eu encontro esse princípio da nova consciência em mim? Como é que eu me conecto a ele? Bom, aí está dada a confusão, porque não há uma fórmula mágica que resolva isso. Cada um de nós é como um labirinto muito particular. Somos muito complexos, somos a resultante de várias influências internas e externas, isso sem contar os mecanismos viciantes do nosso egoísmo. E tudo isso é como se fosse barreiras mesmo que construímos para nós mesmos, que nos tornam cegos para tudo aquilo que é diferente de nossa própria imagem, de nosso próprio reflexo. Não vemos nada além de nós mesmos. Por outro lado, a nova consciência, esse princípio de nova consciência em nós, é tudo aquilo que enxerga os nossos limites, o nosso egoísmo e a nossa ilusão. Mas não é fantástico, não é incrível mesmo saber que o princípio de toda mudança de nosso mundo e de nós mesmos já se encontra dentro de nós? E tudo começa com uma conexão. Então, amigo, encontre esse princípio de uma nova consciência em ti. Separe a luz das trevas. Veja se aquilo que você acha que é lucidez em ti, de repente não é apenas ilusão. Mas, como já dissemos, não há uma fórmula mágica para isso. Mas há ferramentas. E essas ferramentas não são novas, não é algo inventado de agora. Talvez de muitos de vocês elas sejam velhas conhecidas, e podemos listar algumas, como o autoconhecimento, a inteligência, a perseverança, vontade e coragem. No entanto, as ferramentas por si só não fazem o trabalho. Num caminho espiritual, a gente não consegue caminhar sozinho, porque corremos o sério risco de nos perdermos em nós mesmos, ou pior, nos perdermos em nossas certezas. E a vida passa e continuamos entrando em becos sem saída. Por isso afirmamos que sozinho não damos um passo sequer num caminho espiritual. Porque é preciso um meio e um grupo que nos dê lições desmascaradoras para enxergarmos quem realmente somos. Um grupo num caminho espiritual é como um catalisador energético que fomenta esse trabalho. E na Rosa Cruz Áurea a gente tem uma palavra bacana para isso, que é unidade. Unidade de grupo. Não há uma forma fácil de explicar o que é essa unidade de grupo, mas a gente pode entendê-la como um laboratório. Um laboratório que nos dá ferramentas, instrumentos e meios para que a gente consiga trabalhar em conjunto. Ou então a gente pode também entender como um berço que acolhe e protege cada manifestação dessa nova consciência em nós. Ou então a gente pode entender essa unidade de grupo como uma escola, porque em grupo recebemos as lições e cada lição é como um facho de luz, de lucidez em nossa ignorância, nessa escuridão em nós mesmos.
que só é escura porque ignoramos. É no grupo que o eu se mostra. E nesse trabalho interior, nem tudo é fácil. Na verdade, não é fácil na maior parte do tempo. É por isso que é muito importante uma das ferramentas, que é a vontade. E vontade aqui não é somente, tudo bem, eu quero, legal. É muito mais do que isso. É vontade como quando precisamos de ar quando estamos debaixo d'água, ou quando estamos com sede quando estamos no deserto, ou então quando queremos justiça quando somos oprimidos. Só essa vontade é capaz de nos impelir, apesar de todo o nosso automatismo, de todos os nossos vícios, de nosso egoísmo. E assim temos a chance de construir um mundo novo ao nosso redor. Um mundo diferente daquele que até então era somente balizado pela minha perspectiva, eu, ego. Agora, naturalmente a gente pode ignorar isso tudo e seguir uma vida padrão, embalados pelo sono da ignorância, do automatismo, e nunca questionar sobre o que é viver, o que é realmente pensar, sentir e agir livres e conscientes. E a vida passa, e a morte no final resolve tudo, e tudo vai ficar bem. Mas para aqueles que já perceberam, já sentiram ou já se reconectaram com esse princípio de uma nova consciência em si, é preciso mais, porque as questões fundamentais não param de ecoar em seu sistema. É preciso despertar ainda quando é escuro e enfrentar a si mesmo, cruzar o deserto da vida, atravessar as fronteiras do automatismo e da ilusão e ver o mundo além da sua perspectiva pessoal. E só assim a gente vai ter uma chance de ver um mundo totalmente diferente daquele que tão levianamente julgamos e condenamos. Essa é uma visão que realmente percebe a conexão da vida. Uma conexão sem filtros e barreiras. Para alguns, ver essa conexão com a vida pode ter sido uma experiência pontual em algum momento. Outros se prendem a essa ideia e criam imagens fantasiosas como caricaturas dessa imagem, dessa ideia para si mesmos e se perdem nelas. Mas, em realidade, na prática, o que significa esse caminho espiritual? E aqui cabe algumas perguntas. Você sabe realmente a resposta para a pergunta: quem sou eu? Quem é você? Você sabe quais são as consequências das suas ações, das suas decisões? Você sabe realmente qual é o seu papel no mundo que você criou para si mesmo? Você sabe qual é realmente o seu poder frente ao mundo que você criou? Você conhece as conexões da teia da sua vida? Ao acordar pela manhã ou ao dormir à noite, você tem todas as respostas para essas e outras perguntas? Eu espero sinceramente que não, mas espero também que você mantenha essas perguntas vivas em sua mente. Pois é no dia a dia e toda a complexidade da vida humana, com família, trabalho, amigos, inimigos, política, escola, decisões e tudo mais que envolve a vida humana, que a gente pode encontrar as respostas. E acho que você já deve ter percebido que o fio da meada de toda essa novelo da vida humana se encontra já dentro de você mesmo. Pois os seus pensamentos estão aí em você. Os seus sentimentos estão aí em você. As suas ações partem de você. E partem dessa escuridão que dentro de nós só é escura porque ignoramos. Leve luz então, leve lucidez para dentro dessa escuridão. E se conecte a esse princípio de uma nova consciência que já está dentro de você e com certeza neste momento está gritando dentro de ti. E qual o futuro da consciência humana? Não podemos afirmar isso, pois o futuro não está predeterminado e ele depende das decisões que tomarmos agora. Se realmente conseguirmos transformar a nós mesmos e o nosso mundo e romper essa barreira que criamos para nós mesmos como espécie e nos reconectarmos com esse princípio de uma nova consciência em nós e com base nele construirmos uma nova personalidade, um novo ser e um novo mundo. E isso só é possível para aqueles que acordam quando ainda é escuro e com coragem trabalham.
É o agora que importa e não o amanhã, pois apesar de todas as calamidades que estamos vivendo, doenças, guerras, conflitos e tudo mais que isso, todos os desdobramentos disso, tudo isso é lamentável, profundamente lamentável, mas isso também nos invoca a refletir sobre a nossa existência, sobre tudo que construímos para nós mesmos como humanidade e atravessar essa barreira com base em um novo princípio de uma nova consciência. De uma reflexão muito lúcida e consciente, dessa reflexão que você está fazendo nesse momento, parta para a ação. Só assim um novo mundo é possível. Só assim a humanidade pode dar um salto em seu estado de consciência. Amigos e amigas, de uma consciência egocêntrica, identificada com suas vestes materiais, ainda egoísta, que ama parcialmente, que discrimina, que separa, e condicionada por seus hábitos e automatismos, que nós possamos despertar para uma nova consciência, mais universal, mais criativa, que une e não separa, que ama sem discriminar esse ou aquele. Só uma nova consciência pode ver um mundo diferente. E o futuro da consciência humana está além da fronteira de si mesma. Finalizamos por aqui e agradecemos sua presença. Até o nosso próximo encontro. Obrigada.